Deus curou tudo, jovem livre de impaciência, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, depois do culto, quando sentei no banco dos fundos da sala de reuniões, ainda com o coração aquecido pelas palavras que haviam sido compartilhadas. O irmão que presidiu falou sobre a paciência, um tema que naquele momento parecia escrito especialmente para mim. Não que eu fosse uma pessoa violenta ou de gênio difícil, mas havia algo dentro de mim que me incomodava há anos, uma impaciência que me consumia em situações que para os outros pareciam normais. Filas no mercado, trânsito, esperas longas, até mesmo conversas que demoravam a chegar ao ponto. Tudo isso me deixava com um nó no peito, uma irritação que eu não conseguia controlar. E o pior era saber que aquilo não agradava a Deus. Desde criança eu era assim. Lembro-me de quando minha mãe me levava às compras e eu ficava inquieta, olhando para o relógio a cada 5 minutos, resmungando baixinho ou suspirando alto, como se o mundo devesse girar no meu ritmo. Ela, com sua calma característica, sempre me dizia: filha, tudo tem seu tempo. Deus não se apressa e nós também não devemos. Mas suas palavras, embora cheias de sabedoria, pareciam não penetrar meu coração. Eu queria que as coisas acontecessem já, no meu tempo, do meu jeito. E essa atitude, aos poucos, foi se tornando um peso na minha vida espiritual. Quando entrei na mocidade, a situação piorou. As responsabilidades aumentaram. Os estudos, o trabalho, os compromissos na congregação. Eu queria dar conta de tudo perfeitamente e no menor tempo possível. Se um irmão demorava para me responder uma mensagem sobre um trabalho da mocidade, eu ficava ansiosa. Se a reunião atrasava alguns minutos, eu já começava a mexer nos dedos, olhando para a porta, como se meu relógio interno estivesse sempre adiantado em relação ao dos outros. Em casa, minha família notava. Meu pai, homem de poucas palavras mas de grande observação, certa vez me chamou de lado e disse: você está sempre com pressa, como se a vida fosse uma corrida. Mas a vida não é assim. Deus quer que a gente aprenda a esperar nele. Aquelas palavras doeram, porque eram verdadeiras. Eu orava pedindo paciência, mas parecia que minhas orações não eram ouvidas. Até que em uma noite de quinta-feira, depois de mais um dia exaustivo no trabalho, onde meu chefe havia me chamado a atenção por causa de um erro que cometi por pressa, eu me joguei no meu quarto, esgotada. As lágrimas vieram sem aviso. Senhor, eu chorei. Por que eu sou assim? Por que não consigo mudar? Eu quero ser diferente, quero ter paz, quero agradar ao Senhor, mas parece que essa impaciência está grudada em mim como uma segunda pele. Foi ali, no chão do meu quarto, que fiz um acordo com Deus, eu não levantaria dali até que Ele me desse uma resposta. E então, como um sussurro no vento, veio à minha mente as palavras do irmão que presidiu no domingo: a paciência não é apenas esperar, é como esperamos. Aquilo me fez refletir. Será que eu estava apenas pedindo para Deus tirar minha impaciência, em vez de aprender a confiar nele no processo? Será que minha luta não era contra um defeito, mas contra a minha própria vontade de controlar tudo? Comecei a entender que paciência não era só uma questão de tempo, mas de entrega. Nos dias seguintes, comecei a observar melhor as pessoas ao meu redor. Minha mãe, que nunca se abalava com os atrasos. O irmão mais velho da congregação, que sempre chegava cedo e esperava com um sorriso, sem reclamar. A irmã que, mesmo com tantos problemas em casa, nunca perdia a calma ao falar. Eles não tinham pressa porque sabiam que Deus estava no controle. E eu vivia como se tudo dependesse de mim. Decidi então colocar em prática o que tinha aprendido. Toda vez que sentia a impaciência querer dominar, eu respirava fundo e orava: Senhor, ensina-me a esperar em Ti. Não foi fácil. Houve dias em que quase desisti, em que a velha irritação voltou com força total. Mas eu me lembrava do meu acordo com Deus naquela noite no quarto e persistia. Um dia no trabalho, meu computador travou bem na hora de enviar um relatório importante. Antigamente eu teria batido na mesa, xingado baixinho, ou até chorado de frustração. Mas dessa vez, fechei os olhos e disse: Senhor, se é para esperar, eu vou esperar. O Senhor sabe o tempo certo. Para minha surpresa, uma paz que eu não conhecia encheu meu coração. O computador voltou a funcionar alguns minutos depois, e o relatório foi enviado no prazo. Mas o mais importante não foi isso. Foi a certeza de que Deus estava me ensinando algo muito maior do que apenas controlar minha impaciência. Ele estava me ensinando a confiar. As semanas passaram, e as mudanças começaram a ser notadas. Minha família comentava: você está mais calma. Os irmãos da mocidade diziam: como você está diferente e mais serena. E eu mesma sentia. Não era que as coisas estavam acontecendo mais rápido, mas que meu coração estava aprendendo a descansar. Até que em um sábado à tarde, enquanto ajudava a arrumar a sala para o culto,
uma irmã mais velha se aproximou e me disse: "Eu tenho orado por você, sabia? Deus me colocou no coração que você estava passando por uma luta, e hoje vejo que Ele te deu a vitória." Aquelas palavras foram como um bálsamo. Não era só eu que tinha notado a mudança, Deus estava confirmando através dela que minha oração tinha sido ouvida. Mas a maior prova veio em um dia que jamais esquecerei. Era uma segunda-feira, e eu tinha uma consulta médica marcada para as 14 horas. Cheguei pontualmente, mas o médico atrasou mais de uma hora. Antigamente eu teria saído do consultório furiosa, reclamando com a recepcionista mal educada. Mas dessa vez, enquanto esperava, peguei minha Bíblia e comecei a ler. Li o Salmo 27, espera no Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E então, como se Deus estivesse falando diretamente comigo, senti uma certeza no coração. Você não precisa mais ser escrava da pressa. Eu sou o seu tempo. Quando finalmente entrei na sala do médico, ele surpreso, disse: "Desculpe pelo atraso. A maioria dos pacientes já saiu brava, mas você está tão calma." Sorri e respondi: "Não tem problema, doutor. Deus sabe o tempo de todas as coisas." Saí dali não só com a consulta feita, mas com a certeza de que Deus tinha me curado de verdade. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo enquanto eu aprendi a ser paciente. Não foi um milagre instantâneo, mas um processo de entrega, de confiança, de deixar que Ele moldasse meu coração. A impaciência não sumiu como num passe de mágica, mas perdeu o poder sobre mim. Agora, quando sinto aquela velha irritação querer voltar, lembro das muitas vezes em que Deus esperou por mim, quando eu demorei a me arrepender, quando teimei em fazer as coisas do meu jeito, quando não confiei nele como deveria. E isso me enche de gratidão. Hoje posso dizer com toda certeza, Deus curou tudo. Não só a impaciência, mas a ansiedade, a pressa, a necessidade de controlar. Ele me deu paz onde havia inquietação, confiança onde havia dúvida, e um coração disposto a esperar nele. E tudo isso não por meu próprio esforço, mas pela sua graça, pelo seu amor que nunca desiste de nós. Que este relato sirva de encorajamento para quem, como eu, luta contra algo que parece impossível de mudar. Deus não desiste de nós. Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Basta confiar, esperar e deixar que Ele faça a obra em nosso coração. Porque no final, não somos nós que mudamos a nós mesmos. É Ele que nos transforma para a sua glória. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, pelo que fez e pelo que ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Quando penso naqueles dias em que a impaciência me dominava, lembro de uma irmã na igreja que sempre me observava com um olhar cheio de compreensão. Ela não dizia nada, mas orava por mim em silêncio. Um dia, depois de um culto, ela se aproximou e me disse com voz calma: "Irmão, o Senhor está te ensinando algo muito precioso. Não é só sobre esperar, é sobre confiar que Ele sabe o tempo certo de todas as coisas." Aquelas palavras me tocaram fundo, porque vinham de alguém que já tinha passado por lutas semelhantes e viu a mão de Deus agindo. Eu me lembro de uma noite em que não conseguia dormir, a mente cheia de preocupações e a impaciência me consumindo. Levantei-me e fui até a sala, onde tinha uma Bíblia aberta sobre a mesa. Abri ao acaso e meus olhos caíram em Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele com paciência. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. Ali de joelhos comecei a orar: "Senhor, eu não consigo sozinho. Ensina-me a esperar em Ti. Tira esta ansiedade do meu coração e enche-me da Tua paz." E foi naquele momento que senti um alívio, uma certeza de que Deus estava ouvindo e agindo. Nos dias seguintes comecei a perceber pequenas mudanças. Antes qualquer atraso ou contratempo me deixava irritado, mas agora eu respirava fundo e lembrava: Deus está no controle. Não era que as coisas tinham parado de dar errado, mas meu coração estava aprendendo a confiar. Uma vez, o ônibus que eu pegava todos os dias atrasou mais de uma hora. Antigamente eu teria reclamado, xingado, ficado furioso. Mas naquele dia, enquanto esperava, comecei a orar pelos outros passageiros, pela família do motorista, pelos problemas que eu nem conhecia. Quando cheguei em casa, percebi que Deus tinha usado aquela espera para me ensinar algo maior do que a paciência, a compaixão. Havia também as noites de oração na igreja, onde os irmãos se reuniam para clamar a Deus. Eu ia sempre, mas muitas vezes saía ainda com o coração pesado, achando que minhas orações não estavam sendo ouvidas. Até que uma irmã mais velha, cheia de experiência com Deus, me disse: "Filho, a oração não é como um pedido de comida no balcão, que a gente recebe na hora. Às vezes é como plantar uma semente, a gente rega, cuida, e confia que Deus vai fazer brotar no tempo certo." Aquilo me fez entender que a paciência não era só esperar, era trabalhar com fé enquanto se espera.
Um dos maiores testes veio quando meu pai ficou doente. Era uma doença que exigia cuidados constantes, e eu, que sempre fui apressado, tinha que aprender a lidar com a lentidão da recuperação. Havia dias em que eu me sentia esgotado, frustrado por não ver melhora imediata. Mas foi ali, no cuidado com ele, que Deus me mostrou o valor de cada pequeno progresso. Uma vez, enquanto trocava os curativos, meu pai olhou para mim e disse: "Filho, você está diferente. Antes você até ajudava, mas era com pressa, como se quisesse logo acabar. Agora você faz com calma, como se cada momento fosse importante." Aquelas palavras me fizeram chorar, porque era a prova de que Deus estava, sim, mudando meu coração. E então veio o dia em que, sem perceber, já não me irritava mais com as coisas que antes me tiravam do sério. Um irmão na igreja notou e me perguntou: "O que aconteceu com você? Antes você vivia estressado, e agora está sempre tranquilo." Eu só consegui responder: "É Deus. Ele tem me ensinado a confiar nele." Não era que eu tinha me tornado uma pessoa perfeita, sem defeitos. Mas agora, quando a impaciência queria voltar, eu reconhecia logo e entregava a Deus em oração. Era como se ele tivesse me dado um sinal de alerta interno: "Cuidado, filho, não deixe isso te dominar." Uma das maiores bênçãos desse tempo foi ver como minha família também foi abençoada. Minha mãe, que sempre sofria com meu gênio difícil, certa vez me disse: "Filho, eu orava tanto por você. Ver você assim em paz, é a resposta que eu tanto pedi a Deus." Minha esposa, que antes tinha que lidar com minhas explosões de irritação, agora via em mim um homem mais sereno, mais presente. E isso me enchia de gratidão, porque Deus não só me curou, como usou essa cura para abençoar quem estava ao meu redor. Havia também os momentos em que, mesmo depois de tanto progresso, eu ainda tropeçava. Uma vez, no trabalho, um colega me provocou de propósito e eu, sem pensar, respondi com grosseria. Na hora me arrependi. Saí do serviço e fui direto para a igreja, mesmo sendo dia de semana. Ali, de joelhos, pedi perdão a Deus: "Senhor, eu falhei. Pensava que já tinha vencido, mas vejo que ainda preciso de ti." E foi ali que senti Deus me falando no coração: "Meu filho, a vitória não é não cair, é levantar cada vez que cair." Aquilo me deu força para pedir desculpas ao colega no dia seguinte, e ele, surpreso, me disse: "Nunca vi ninguém fazer isso." Foi mais uma oportunidade de testemunhar do poder de Deus. Com o tempo, comecei a entender que a paciência não era só sobre esperar as coisas acontecerem, mas sobre confiar que Deus estava agindo mesmo quando eu não via. Como quando oramos por um irmão que estava desempregado há meses. Todos os domingos, a igreja orava por ele, e eu, que antes teria desanimado depois de algumas semanas, agora continuava firme, sabendo que Deus ouviria no tempo certo. E foi assim, depois de quase um ano, que aquele irmão conseguiu um emprego melhor do que o anterior. No dia que ele deu o testemunho na igreja, não conseguia parar de chorar de gratidão. E eu, ouvindo aquilo, pensei: se eu tivesse desistido de orar, se tivesse perdido a paciência, teria perdido de ver a glória de Deus. Também aprendi que a paciência tem a ver com amor. Uma vez, uma irmã nova na fé me procurou desanimada, dizendo que não conseguia vencer certas lutas. Antigamente eu teria dado uma resposta rápida, talvez até com um tom de impaciência: "Ora, irmã, só confiar em Deus." Mas agora eu sentei ao lado dela e disse: "Eu também já passei por isso. Vamos orar juntos?" E ali, enquanto orávamos, ela chorou e disse que estava se sentindo sozinha. Foi então que Deus me mostrou que a paciência não era só consigo mesmo, era com os outros também. Às vezes, as pessoas não precisam de respostas rápidas, precisam de alguém que esteja disposto a esperar com elas. E assim, aos poucos, Deus foi me mostrando que a paciência é um fruto do Espírito, algo que só Ele pode produzir em nós. Não adianta a gente se esforçar sozinho, porque é como tentar fazer uma árvore dar frutos fora de época. Só Deus, com sua graça, pode fazer brotar em nós o que é bom. E isso me deixou ainda mais grato, porque percebi que não era pelo meu mérito, mas pela sua misericórdia que eu estava mudando. Hoje, quando vejo irmãos na igreja lutando com a mesma impaciência que já me dominou, procuro encorajá-los. Digo a eles: não desista. Deus não vai te deixar assim. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. E conto minha história não para me gloriar, mas para que vejam que se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um, porque Ele não faz acepção de pessoas. O que Ele fez em minha vida pode fazer na sua também, se você confiar nele de todo o coração. Uma das coisas que mais me marcam é como Deus usa as nossas fraquezas para mostrar sua força. Eu, que já fui tão impaciente, hoje posso dizer que aprendi a esperar no Senhor. Não que eu nunca mais sinta pressa ou irritação, mas agora sei a quem recorrer quando isso acontece. E cada vez que venço, é uma vitória que não é minha, é dele.
Porque no fundo, a paciência não é sobre a gente, é sobre Deus. É sobre confiar que Ele sabe o que faz, que Ele tem o melhor para nós, e que no tempo certo, tudo se ajustará para a sua glória. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro daqueles dias difíceis e agradeço a Deus por não ter desistido de mim. Porque eu muitas vezes quase desisti de mim mesmo. Mas Ele, em sua fidelidade, continuou me chamando, me ensinando, me moldando. E hoje, quando olho para trás, vejo que cada luta, cada queda, cada momento de espera valeu a pena, porque me aproximou mais dele. Que este testemunho sirva para animar quem está passando por provas semelhantes. Talvez você esteja lutando contra algo que parece impossível de mudar. A impaciência, a ansiedade, a raiva, o desânimo. Mas saiba que Deus é maior do que qualquer luta. Ele não só pode, como quer te libertar. Basta que você se entregue a Ele, confie em seu tempo, e deixe que Ele faça a obra em você. Porque no final não somos nós que nos transformamos, é Ele quem nos transforma, para que possamos viver uma vida que o glorifique. E quando a vitória vier, não se esqueça, não foi por suas forças, foi pela graça dele. Não foi por seu mérito, foi pela misericórdia dele. E que em tudo, só a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, agora e para sempre. Amém. Há alguns meses, depois de um culto de domingo à noite, o irmão mais velho se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Ele não disse muitas palavras, mas aquelas que falou ficaram gravadas no meu coração. Filho, a paciência não é só esperar, é como a gente espera. Naquele momento, entendi que Deus não queria apenas que eu ficasse parado, mas que aprendesse a confiar nele enquanto esperava. Porque a verdadeira paciência não é passividade, é uma entrega ativa, é dizer: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. E foi assim que comecei a perceber as pequenas vitórias do dia a dia. Antes, se o ônibus atrasasse, eu já ficava irritado antes mesmo de sair de casa. Agora, quando isso acontece, respiro fundo e digo: Pai, ensina-me a ver isso como uma oportunidade de depender de Ti. E sabe o que é incrível? Muitas vezes, nesse atraso, Deus me dá uma palavra, um pensamento, ou até um encontro com alguém que precisava de uma palavra de ânimo. O que eu via como perda de tempo, Ele transformava em bênção. Porque Deus não desperdiça nada na vida daqueles que o buscam. Uma vez, enquanto esperava numa fila longa no banco, comecei a observar as pessoas ao redor. Havia uma senhora idosa com dificuldade para segurar seus documentos, um jovem frustrado porque o sistema estava lento, um casal discutindo baixinho. E de repente, senti o Espírito me levar a orar por eles em silêncio. Não foi algo planejado, foi só o coração se abrindo para interceder. Quando cheguei em casa, percebi que em vez de sair daquele lugar aborrecido, saí com o coração cheio de gratidão por Deus me usar mesmo ali, naqueles minutos que antes eu considerava perdidos. Isso é paciência, deixar Deus transformar os momentos que nos irritam em momentos de serviço para Ele. Mas não pense que tudo mudou de uma hora para outra. Houve dias em que a velha impaciência bateu a porta com força. Uma vez no trabalho, um colega cometeu um erro que atrasou todo o meu serviço. Senti a raiva subir, as palavras já estavam na ponta da língua, mas então me lembrei da promessa que fiz a Deus: não sou mais escravo da minha carne. Fechei os olhos por um segundo e orei: Senhor, me dá palavras que edificam, não que destruam. E para minha surpresa, em vez de explodir, consegui falar com calma, ajudar a resolver o problema e até encorajar aquele irmão. Depois, sozinho, chorei de gratidão, porque vi que não era eu quem falava, era Deus agindo em mim. E tem mais, a paciência que Deus trabalhou em mim começou a afetar até os meus relacionamentos. Antes, qualquer desentendimento com os irmãos da igreja ou com a família me deixava magoado por dias. Hoje, quando algo assim acontece, em vez de guardar rancor, procuro orar primeiro: Pai, me mostra o que Tu queres que eu aprenda com isso. Será que eu também errei? Será que preciso pedir perdão? E assim, muitas vezes, o que poderia virar uma briga se transforma em uma conversa sincera, em reconciliação. Porque a paciência não é só esperar as coisas melhorarem, é agir com amor enquanto elas ainda não estão como a gente quer. Uma das maiores provas veio quando minha mãe ficou doente. Os médicos não davam um diagnóstico claro, os exames demoravam, e eu, que sempre fui ansioso, sentia o desespero querer tomar conta. Mas foi ali, no quarto do hospital, segurando a mão dela, que entendi o que significa orar sem cessar. Não eram palavras bonitas, eram gemidos, eram lágrimas, era só: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu sabes. Eu confio em Ti. E pouco a pouco, Deus foi me dando paz, mesmo sem as respostas. Até que num domingo, durante o culto, enquanto os irmãos oravam por ela, senti uma certeza no coração: ela vai ficar boa. E foi assim. Não foi rápido, não foi do jeito que eu imaginei, mas foi no tempo de Deus.
E hoje, quando vejo minha mãe saudável, não me lembro da dor da espera, me lembro da fidelidade dele. Outra coisa que aprendi é que a paciência se exercita também nas pequenas coisas. Antes, se a comida queimasse, se a internet caísse, se chovesse no dia que eu queria sair, já era motivo para reclamação. Hoje, quando essas coisas acontecem, procuro ver como Deus está me treinando. Uma vez, a luz acabou bem na hora que eu ia estudar a Bíblia. Em vez de ficar frustrado, acendi uma vela e continuei lendo. E ali, naquela luz fraca, senti uma paz tão grande que entendi. Deus às vezes tira as coisas que a gente acha que precisa para nos dar algo melhor. Aquela noite, sem distrações, foi uma das vezes que mais senti a presença dele. Também descobri que a paciência tem a ver com gratidão. Quando a gente começa a agradecer pelas coisas que já temos, em vez de reclamar pelo que falta, o coração fica mais leve. Todo dia, antes de dormir, faço uma lista mental das bênçãos. Obrigado, Senhor, pelo pão de hoje. Obrigado pela saúde. Obrigado pelos irmãos que oraram por mim. Obrigado até pelas provas, porque foi nelas que te conheci melhor. E assim a impaciência perde força, porque a gratidão enche o lugar que antes era ocupado pela queixa. Um dia, um irmão novo na fé me perguntou: como você consegue ser tão paciente? Eu sorri e respondi: não sou. Mas Jesus é. E Ele está em mim. Porque a verdade é que não somos nós que geramos a paciência, é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós, quando a gente se rende a Ele. Cada vez que venço a impaciência, não é porque sou forte, é porque Ele é forte em mim. Cada vez que espero com paz, não é porque sou sábio, é porque Ele me dá sabedoria. E isso me faz depender ainda mais dele, porque sei que sozinho, eu voltaria a ser o mesmo irritado de antes. Hoje, quando vejo alguém lutando contra a impaciência, não julgo. Lembro como era difícil para mim. Mas também sei que Deus não nos deixa assim. Ele nos tira do lamaçal, nos lava, nos ensina a andar de novo. E o mais lindo é que no processo, a gente descobre que a paciência não é só uma virtude, é um presente. Um presente que nos faz mais parecidos com Cristo, que esperou com amor até pela nossa salvação. Às vezes, ainda caio. Ainda tenho dias em que a carne grita mais alto. Mas agora sei para onde correr. Seja aos pés de Jesus como aquele homem que clamou: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Marcos 9:24. Porque a fé não é a ausência de dúvidas, é a escolha de confiar mesmo quando não entendemos. E a paciência não é a ausência de pressa, é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. Se você está lendo isso e se identifica, quero te dizer: não desista. Deus não te abandonou. Aquela impaciência que te oprime, aquela ansiedade que te sufoca, aquelas palavras que saem sem controle, Jesus pode transformar tudo isso. Não é questão de força de vontade, é questão de entrega. Deixe Ele te ensinar a esperar. Deixe Ele te mostrar que no seu tempo, tudo fica mais bonito do que a gente sonha. E quando a vitória vier, porque ela virá, não se esqueça de olhar para trás e ver como Deus foi fiel. Não se esqueça de contar para os outros o que Ele fez, para que mais pessoas possam crer. Não se esqueça de agradecer, porque a gratidão é o perfume que sobe ao trono dele. E acima de tudo, não se esqueça de que essa vitória não é sua, mas dele. Porque no final das contas, não somos nós que vencemos. É Cristo em nós, a esperança da glória. Que este testemunho te anime a confiar mais, a esperar melhor, a amar além das suas forças. Porque Deus não só cura a impaciência, Ele cura o coração. E um coração curado é um coração que sabe esperar, que sabe perdoar, que sabe amar. Que sabe, acima de tudo, que vale a pena confiar nele, não importa quanto tempo demore. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz que excede todo o entendimento. Que Ele te ensine, como tem me ensinado, que a vida cristã não é uma corrida contra o tempo, mas uma caminhada de mão dada com aquele que é o Senhor do tempo. E que no final, quando olharmos para trás, possamos dizer com alegria: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena entregar tudo nas mãos dele. Amém.